Muita gente acha que falta de vontade é sinal de que algo está errado na fé. Mas a vida de John Wesley aponta exatamente para o contrário. A verdadeira vida de oração começa quando a vontade falha. Para ele, orar não era emoção, era sobrevivência, tão essencial quanto respirar. Sem isso, a alma entra em fraqueza espiritual, quase sem perceber. Se você sente que sua oração anda irregular, fria ou negociável, fica por aqui. Esse conteúdo pode reorganizar completamente sua rotina espiritual. Se inscreve no canal para continuar recebendo ensinamentos práticos, profundos e aplicáveis, do tipo que ajuda a criar consistência sem performance religiosa. O que poucos sabem é que Wesley tratava a oração como hábito diário não negociável, sustentado por horários fixos, honestidade brutal diante de Deus e uma simplicidade que corta qualquer floreio religioso. E quando a gente entende como isso funcionava na prática, fica impossível continuar orando do mesmo jeito. John Wesley não esperava sentir algo especial para orar. Ele entendia que sentimentos, falta de vontade, fazem parte da vida humana, mas não podem governar a disciplina espiritual. Orar, para ele, não era reação emocional, era decisão consciente. Ele comparava a oração à respiração. Ninguém pergunta se está com vontade de respirar. Simplesmente respira porque precisa viver. Da mesma forma, a vida de oração não depende de ânimo, mas de necessidade. É oração como sobrevivência. Isso confronta muito da espiritualidade moderna, que só ora quando sente Deus. Wesley diria que esse é justamente o problema. Quando a oração depende de sensação, ela se torna instável e a consistência desaparece. Na prática, isso muda o jogo. Em dias bons ou ruins, secos ou cheios de paz, a oração continua. Não porque é agradável, mas porque mantém a alma viva. E quando essa lógica se estabelece, a oração começa a assumir um papel ainda mais profundo. Para Wesley, a oração como sobrevivência não era metáfora bonita, era diagnóstico espiritual. Assim como o corpo sem ar perde força aos poucos, a alma sem oração entra em fraqueza espiritual quase sem perceber. Primeiro vem o esfriamento, depois a distração e então as quedas. Ele falava de oração como respiração espiritual, não algo extraordinário, mas constante. Quando esse ritmo é quebrado, a sensibilidade a Deus diminui e a fé começa a funcionar no automático, sem profundidade nem vigilância. Na prática, os sintomas são claros: mais ansiedade, menos paz, mais reações impulsivas e menos discernimento. Esses são sintomas de negligência da oração, sinais de que a alma está ficando sem oxigênio. Wesley enxergava isso cedo e tratava na raiz, não com culpa, mas com retorno à disciplina básica. E quando a oração é vista assim, como questão de vida ou morte espiritual, a rotina começa a se organizar de outra forma. Para Wesley, a vida de oração precisava de estrutura para sobreviver ao caos do dia a dia. Por isso, ele mantinha horários fixos: 5 da manhã, meio-dia, 17 e 21 horas. Não era rigidez vazia, era proteção da consistência. Esses horários funcionavam como âncoras espirituais. Viagem, cansaço ou falta de clima não eram desculpa. A disciplina espiritual já estava decidida antes do dia começar. Isso eliminava improviso e evitava que a oração virasse a primeira coisa a ser cortada. Na prática, isso é libertador. Quando você define horários, a oração deixa de disputar espaço com urgências. Ela passa a organizar o dia, não a depender dele. É assim que o hábito diário, não negociável, começa a se formar. Wesley sabia que uma fé sem rotina acaba vivendo só de momentos. Mas quando a oração ganha lugar fixo, ela sustenta a alma mesmo nos dias mais secos, e isso nos leva direto ao próximo ponto. Quando Wesley entendeu a oração como sobrevivência, a negociação acabou. Não existia mais a pergunta: será que hoje eu oro? A decisão já tinha sido tomada antes. A disciplina espiritual tirou a oração da mesa de debate.
Isso é mais profundo do que parece. Toda vez que você negocia, você se desgasta. E quanto mais cansado, mais fácil ceder. Wesley sabia disso. Por isso, transformou a vida de oração em hábito diário não negociável. Na prática, isso reduz muito o peso mental. Você não depende de força de vontade todos os dias. Assim como ninguém negocia se vai escovar os dentes, a oração entra no fluxo normal da vida, protegendo a consistência. Quando a oração deixa de ser escolha diária e vira fundamento, ela começa a agir como guarda espiritual. E é exatamente aí que ela passa a funcionar como proteção real contra tentações e quedas, o que nos leva naturalmente ao próximo ponto. A lógica de Wesley era simples e direta. Quem não ora, fica exposto. Por isso, ele levava a sério o princípio bíblico do vigiai e orai. A vida de oração funcionava como um sistema de alerta constante contra vigilância e tentação. Quando a oração enfraquece, a percepção espiritual cai junto. A pessoa continua ativa, religiosa até, mas menos sensível. A disciplina espiritual mantém a mente desperta e o coração atento, antes que a tentação apareça com força total. Na prática, isso explica muita coisa. Quedas raramente começam no ato final. Começam dias antes, quando a oração foi deixada de lado. A respiração espiritual fica irregular e a alma perde reação rápida. Wesley entendia que a oração não elimina tentações, mas fortalece resistência. Ela prepara o terreno antes da batalha. E quando essa proteção some, os sinais começam a aparecer. Sinais bem concretos que ele sabia identificar com clareza. Wesley era muito prático para identificar quando a vida de oração estava sendo negligenciada. Ele observava os frutos. Quando a oração enfraquece, a sensibilidade a Deus diminui e coisas que antes incomodavam passam a parecer normais. Entre os sinais mais comuns estavam irritação constante, ansiedade sem causa clara e impaciência nas pequenas coisas. Esses são sintomas de negligência da oração, indicadores de fraqueza espiritual que muita gente tenta resolver só com esforço emocional. Na prática, é fácil perceber isso no dia a dia. A pessoa até continua crendo, mas reage mais do que responde. Cai mais rápido em tentações porque a vigilância foi abandonada junto com a rotina de oração. Wesley não tratava esses sintomas como falhas morais isoladas, mas como falta de oxigênio espiritual. E quando esse diagnóstico é entendido, a solução não é culpa, é voltar à respiração básica da alma. Wesley sabia que muita gente desiste da vida de oração antes mesmo de começar, porque tenta fazer demais de uma vez. Por isso, o conselho implícito na prática dele é simples: começar pequeno, mas com decisão firme. Melhor 5 minutos todos os dias do que 1 hora só quando sobra tempo. A força não está na duração, está na consistência. Um hábito diário, não negociável, cria raízes profundas, enquanto grandes resoluções emocionais costumam morrer rápido. A disciplina espiritual cresce no ritmo do cotidiano, não do entusiasmo. Na prática, isso tira o peso da espiritualidade. Você não precisa sentir algo, nem fazer orações longas. 5 minutos bem focados, com oração honesta e atenção real, já mantém a respiração espiritual ativa. Wesley entendia que quem aprende a ser fiel no pouco, cria espaço para o crescimento natural. A constância prepara o coração para fases mais profundas, inclusive aquelas em que a oração não traz emoção nenhuma. John Wesley entendia que nem toda oração viria carregada de emoção. E tudo bem, muitas orações são como a respiração comum. Não empolgam, não arrepiam, mas mantêm a vida. A vida de oração não pode depender de sensação. Ele sabia que buscar sentimento o tempo todo leva à frustração. A presença de Deus, sentir versus não sentir, não é medida confiável de fidelidade espiritual.
A disciplina espiritual sustenta a alma, mesmo quando o coração parece neutro. Na prática, isso alivia muita gente. Você ora, não sente nada especial e acha que falhou. Wesley diria: você respirou espiritualmente, missão cumprida. A consistência vale mais que a intensidade emocional. Esse entendimento protege da espiritualidade instável. Quem ora só quando sente algo, acaba orando pouco. Mas quem persevera no comum mantém a alma viva e aprende a continuar mesmo quando Deus parece silencioso. Wesley era muito realista sobre os períodos secos da vida de oração. Ele sabia que haveria dias em que Deus pareceria distante, silencioso, quase ausente. E justamente nesses momentos a disciplina espiritual se tornava ainda mais necessária. Para ele, conexão real não depende de sensação. A presença de Deus, sentir versus não sentir, não define se a oração foi válida. Assim como em um relacionamento profundo, há dias de conversa fluida e dias de silêncio, e ambos fazem parte da intimidade. Na prática, isso protege a fé do desânimo. Quando você continua orando no seco, está treinando perseverança no seco, não emoção. A respiração espiritual segue funcionando mesmo sem sinais visíveis. Wesley cria que abandonar a oração no silêncio de Deus é como parar de respirar, porque o ar não emociona. E quem permanece nesses períodos aprende algo essencial antes de avançar, como falar com Deus de forma verdadeira, sem máscaras. Wesley desconfiava profundamente de orações sempre bem montadas, educadas demais e previsíveis. Para ele, quando a oração vira discurso bonito, há grande chance de virar performance religiosa. Oração real nasce da verdade, não da estética. Ele valorizava a linguagem simples, sem floreios, direta, quase crua. Se estava cansado, dizia. Se estava confuso, falava. Se estava seco, não fingia fogo. Essa oração honesta mantinha a sensibilidade a Deus viva. Na prática, isso liberta muita gente. Você não precisa impressionar Deus, nem organizar frases teológicas. Pode orar como fala na vida real. Os salmos estão cheios dessa honestidade crua. Desespero, raiva, medo, esperança, tudo junto. Wesley entendia que Deus não se move por frases bonitas, mas por corações verdadeiros. E quando a oração deixa de ser encenação, ela começa a abrir espaço para algo ainda mais profundo, a coragem de ser específico diante de Deus. Wesley acreditava que orações genéricas produzem resultados genéricos. Por isso, ele defendia uma oração específica, sem rodeios. Em vez de abençoa minha vida, ele ensinava a nomear o problema, a dor e até o medo com clareza diante de Deus. Isso incluía confissão específica, não aquelas frases amplas tipo, perdoa meus pecados. Ele encorajava a colocar nome no que precisava ser tratado. Essa honestidade aumentava a sensibilidade a Deus e quebrava a superficialidade da performance religiosa. Na prática, isso muda totalmente a experiência de oração. Pedidos com detalhes e prazo ajudam o coração a focar e a fé a observar. Quando você sabe exatamente o que pediu, também reconhece com mais facilidade quando Deus responde. Wesley entendia que essa clareza não limitava Deus, mas alinhava o coração humano. E quando a oração se torna concreta assim, ela prepara o terreno para algo poderoso, uma intimidade que nasce da vulnerabilidade real. Wesley tinha pouca paciência com frases prontas e palavras religiosas que não diziam nada de concreto. Para ele, quando a oração vira um amontoado de expressões vagas, a vida de oração perde profundidade e vira hábito automático. A disciplina espiritual exige verdade, não clichê. Ele incentivava a falar com Deus como se fala na vida real. Nada de vãs repetições ou discursos decorados. A linguagem simples, sem floreios, mantinha a oração viva, direta e conectada à realidade do coração. Na prática, isso é libertador. Em vez de repetir fórmulas, você pode dizer: Deus, estou confuso.
estou com medo, estou cansado. Esse tipo de oração honesta aumenta a sensibilidade a Deus e reduz a distância artificial criada pela religiosidade. Wesley sabia que Deus não se impressiona com vocabulário espiritual, mas se aproxima da verdade. E quando a oração deixa de ser formalidade, ela abre espaço para algo que muita gente deseja, mas poucos praticam: intimidade real. Wesley entendia que intimidade com Deus não nasce do controle, mas da vulnerabilidade. Enquanto a pessoa tenta manter uma imagem espiritual impecável, a oração fica superficial. Quando ela se permite ser real, a relação aprofunda. Ser vulnerável em oração é admitir fraquezas sem maquiagem espiritual. É dizer onde dói, onde falhou e onde o coração está confuso. Essa postura desmonta a performance religiosa e ativa uma conexão mais verdadeira com Deus. Na prática, isso muda o tom da oração. Em vez de falar para Deus, você começa a falar com Deus. A oração honesta cria espaço para escuta, silêncio e resposta, não apenas para discurso. Wesley cria que Deus se aproxima de quem abandona a tentativa de impressionar. E quando a vulnerabilidade se torna hábito, a oração começa a gerar algo muito concreto: respostas claras que fortalecem a fé. Wesley observava que quanto mais específica e honesta era a oração, mais fácil se tornava perceber a ação de Deus. Respostas específicas de Deus fortalecem a fé porque não ficam no campo do talvez. Elas são reconhecíveis, concretas, inegáveis. Quando a oração específica substitui pedidos vagos, a clareza espiritual aumenta. A pessoa começa a enxergar padrões, tempos e movimentos de Deus com mais nitidez. Isso gera paz, força e confiança renovada. Na prática, esse processo amadurece a fé. Você ora, observa, aprende a esperar e reconhece quando a resposta chega, seja como mudança de circunstância, direção interior ou fortalecimento para continuar. A vida de oração se torna relacional, não mecânica. Wesley sabia que fé cresce quando é exercitada de forma concreta. Pedidos claros geram testemunhos reais, e quando isso acontece, a oração deixa de ser obrigação e passa a ser fonte de vida contínua. A vida de oração de John Wesley nos confronta porque ela é simples demais para ser ignorada e profunda demais para ser superficial. Oração, para ele, não era emoção constante, nem performance religiosa, mas respiração espiritual. Algo diário, não negociável, que sustentava a fé mesmo nos dias secos. Agora a reflexão é inevitável. Sua oração hoje é sobrevivência ou apenas opção? Você tem percebido sintomas de negligência da oração, como esfriamento, ansiedade ou perda de sensibilidade a Deus? E se, em vez de esperar vontade, você decidisse tratar a oração como Wesley tratava, como algo tão essencial quanto respirar? Talvez o próximo passo não seja orar mais bonito, nem mais longo, mas mais real. Começar pequeno, 5 minutos, horários definidos, oração honesta, pedidos específicos, perseverança mesmo sem sentir nada. É assim que a disciplina espiritual se transforma em intimidade verdadeira. Se esse conteúdo falou com você, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo ensinamentos práticos que fortalecem a fé no dia a dia.